Uma vez que a gente já trouxe a questão de perfil comportamental, que a gente vem trazendo sobre autoconhecimento, nada mais justo do que a gente trazer uma área da PNL que complementa o perfil, que ele vem muito ao encontro da questão da comunicação entre as pessoas. Tá? A gente trouxe mais a questão aqui quando fala em líder, porque ele faz parte do nosso treinamento de liderança. Esse contexto aqui é uma parte do nosso treinamento de liderança. Então, claro que ele vai falar para líder, mas vale para dentro de casa, vale para todo mundo, vale para qualquer relação. Pode ser profissional, pode ser de amizade, como pode ser dentro de casa, pais e filhos, né? Marido e esposa. Então, tudo, a comunicação, ela é uma das áreas mais importantes do autoconhecimento. A gente precisa conhecer como a gente recebe a comunicação e como as outras pessoas para quem a gente fala nos entendem, como é que elas nos entendem. A gente vai trazer aqui basicamente três, tá? Que é a PNL, aquela PNL raiz, tá? Mas para a gente saber já e abrir um pouquinho a nossa mente, hoje a gente já tem outros meios. E um deles é o digital. Tá? A gente tem canais de comunicação entre as pessoas, a gente vai trabalhar três, mas que são a base e a raiz da PNL. Tá? Mas saibam que existe mais. Tá? O que a gente quer é que, basicamente, com esses três, a gente consegue se comunicar com as pessoas. A gente começa a saber qual é o preferencial delas. Como é que elas entendem melhor. Quando eu falo uma coisa, como é que eu faço uma pessoa me entender melhor? Quando eu conheço o canal preferencial dela de comunicação, eu vou falar direto com ela. Tá? Então, essa área ela é importantíssima hoje, em casa, nas empresas, no nosso dia a dia, com os nossos clientes, com as pessoas que a gente interage, tanto. Olha só, a gente pode utilizar isso até numa mensagem de WhatsApp, a gente pode usar isso no telefone, a gente pode usar isso numa live, e vocês até podem até nem perceber, mas a gente usa. Né? Porque aqui tem pessoas que veem as coisas, tem pessoas que ouvem as coisas, e tem pessoas que sentem. E é isso. Hoje a gente quer trazer um pouco sobre canais de comunicação. Eu vou passar a palavra para o Fabian aqui. Eu queria que ele trouxesse isso, porque o Fabian, ele é formado, ele é practitioner, né, em PNL. Eu também sou formado, mas o Fabian tem uma vasta experiência. Eu queria hoje homenagear uma pessoa que já não está mais com a gente, tá? Que foi uma mentora para mim na arte da programação neurolinguística. O nome dela era Rosa. Essa pessoa, ela me ensinou muito, Fabian também, né? Nos aplicava técnicas de PNL e, assim, onde quer que ela esteja, eu quero dedicar essa live hoje para ela, por gratidão, porque essa pessoa trouxe para mim algo que mudou a minha vida, que fez com que eu pudesse aprender a conviver dentro de um ambiente corporativo, onde eu pude me comunicar dentro dos grupos de jovens. E a PNL, a programação neurolinguística, ela é a comunicação por excelência. E essa pessoa foi que me trouxe e que me mostrou e me apresentou para a PNL. Então, homenageio ela hoje aqui. Vocês aqui, o Fabian conhece, talvez algum amigo meu conheça, mas independente de conhecer ou não, eu queria deixar esse registro. Tá? E aí, eu passo a palavra para o Fabian, peço para ele abrir o microfone. Muito bem, vamos falar hoje sobre a neurolinguística. A Rosa era uma pessoa muito especial, uma pessoa diferenciada, né? Era uma pessoa assim com conhecimento de neurolinguística na flor da pele, assim, ela respirava neurolinguística, né? E era muito bom conversar com ela, conversar com ela era uma aula. Você aprendia muito, né? Neurolinguística, né? Programação neurolinguística tem a ver com comunicação. E aí, como falar a língua da sua equipe para gerar engajamento e resultado? Vocês já repararam que a gente às vezes diz uma coisa para as pessoas e elas entendem outra?
Ou nós pedimos para a pessoa, damos uma instrução para a pessoa fazer uma coisa e ela faz algo totalmente diferente. Antes de entrar na neurolinguística, que a neurolinguística é uma parte disso, a gente também tem que entender um pouquinho da estrutura do pensamento humano. Na filosofia, nós estudamos três áreas: a ética, a política e a teoria do conhecimento. A teoria do conhecimento, ela estuda assim, ó, como eu aprendo, por que eu aprendo, quais são as minhas estruturas de pensamento que permitem que eu aprenda ou que eu apreenda, né, e traga para mim as informações. E ali a gente estuda que cada pessoa ela vai filtrar a sua realidade de acordo com o quê? De acordo com seus sentidos preferenciais. Então nós temos os sentidos e nós temos que daí nos dão a sensação. Então, sensação é tudo que tem a ver com os cinco sentidos, mas nós também temos a percepção, que é como nós interpretamos aquelas informações que vêm para nós através dos cinco sentidos. Então, eu não vejo as coisas só com os meus olhos, eu não escuto só com os meus ouvidos, eu não percebo, não sinto só com o tato, né, ou com a gustação ou o olfato. Então, é muito mais amplo. Eu reúno essas informações que vêm através dos meus sentidos e ela entra lá, vai lá para o meu lobo frontal e aí, a partir de experiências que eu já tive, eu vou interpretando. Então, o que nós vemos no mundo tem muito mais a ver, às vezes, com interpretação do que com a coisa em si, com a experiência em si que a gente está passando. E aí, por isso que muitas vezes nós dizemos alguma coisa e as pessoas entendem outra. Eu poderia agora aqui nessa nossa live contar uma história para vocês e alguns vão achar muito legal, outros vão achar engraçada e talvez alguém se ofenda. Por quê? Porque nós temos percepções diferentes do mundo. Então, um exemplo, né, com uma historinha, né, dessa coisa assim da interpretação e da sensação. Tinha um rapaz que adorava, vou contar uma historinha para ilustrar um pouco. Tinha um rapaz que adorava carros de rally, de corrida, né? E ele gostava de rally porque o rally em estrada de chão, né, exige muito do motorista, o cara tem que mostrar que é braço. E aí ele comprou um carro e preparou para rally. E ele precisava treinar. Então ele ia para as estradas de chão no interior, né? Aqui nós temos aqui na região aqui de Novo Hamburgo, né, que vai até Gramado, a gente chama de rota romântica, mas ele ia para as grotas românticas, né, que é os peral, né, as buraqueiras das estradas de chão. E numa dessas estradas, né, nessas estradas de chão normalmente tem aquelas curvas que a gente chama de cotovelo, porque ela é num ângulo fechado e normalmente você não enxerga o outro lado da curva, né? Então, quase sempre tem um morro no meio, né? E aí a curva está circundando o morro. E ele sabia disso, então, numa estrada de saibro, e ele tá lá, né, pedra solta, e ele correndo e tal, se preparando para chegar naquela curva que ele já conhecia, e aí ele acelerando, pronto para chegar na curva, girar o volante, puxar o freio de mão, dar o cavalo de pau, soltar e sair acelerando, né? Mas quando ele está chegando na curva, eis que sai do outro lado, em rota de colisão com ele, em cima dele, porque não dava para enxergar, né? Estava atrás do morro, um Fusca, singelo Fusquinha azul bebê, com uma senhora idosa dirigindo. E ela vem para cima dele, e ela vem aqui, né? Porque Fuca a gente dirige assim, né? Com o nariz colado no vidro, né? E ela vai para cima dele e ele é obrigado a sair da estrada, quase desce o barranco. E quando ela passa por ele, ela põe a cabeça para fora da janela do Fusca e grita: Porco! Ah, e ele imediatamente devolve na mesma moeda: Vaca! Depois desse tratamento animal, ele engata a marcha do carro, faz a curva e no outro lado do morro ele está no meio de um porco de 200 quilos que está atravessando a estrada. Olha, numa fração de segundos, os sentidos dele filtraram tudo aquilo.
Uma mulher dirigindo um Fusca e ele ouviu a palavra porco. A mulher dirigindo um Fusca, não era um carro, o carro era o dele, que era preparado para correr. Era uma senhora idosa, isso não era motorista, ele era o motorista. E porco não é aviso, é xingamento. Ou seja, ele não viu a cena, ele interpretou a cena. E vocês já imaginaram que às vezes em casa a gente chega, né? Diz uma coisa para a esposa e dá tudo errado. Ou conta numa reunião de família uma história e dá tudo errado. Por quê? Porque nós interpretamos o tempo todo. E quando a gente ainda fala num canal de comunicação meio fora do lugar, piora. Então, os canais de comunicação, eles ajudam e muito. A neurolinguística mapeou, estudou isso, né? Neurolinguística é uma ciência. Mapeou isso. E aí foi classificando a forma como as pessoas se comunicam. Então, um bom líder, o líder camaleão, né? Ele tem uma característica. Ele é um verdadeiro poliglota, porque ele sabe falar a língua do outro, mesmo que seja em português, né? Mas ele sabe se comunicar de um jeito que a outra pessoa entende, ele entra no canal de comunicação da outra pessoa. E então, quais seriam esses canais, né? Que ali as letras VAC, vocês vão encontrar na bibliografia VAK, né? Porque normalmente é traduzido do inglês. Mas é visual, auditivo e sinestésico. Então, como é que são esses canais? Uma pessoa que tem um canal visual de comunicação, ela pensa em imagens, ela se comunica em imagens. E por isso ela tem uma comunicação muito fluida, rápida, porque as imagens vão passando na cabeça dela como um filme e ela vai falando de acordo com a velocidade com que essas imagens passam pela sua mente. Esse é o visual. Aquela pessoa que fala muito rápido, né? A minha esposa é visual. A gente chega num lugar e ela diz assim para mim: Tu viu aquela mulher? Eu disse: Qual? Aquela que estava com uma saia vermelha, uma blusa branca, uma meia preta, um sapato bege com furo aqui e mostra lá atrás da perna. Cara, eu não vi a mulher e ela viu tudo isso em segundos. Eu vou no mercado, eu pego o que eu preciso e saio. A minha esposa, quando eu vou com ela, a gente demora muito mais, porque ela é visual, ela tem que olhar, ela olha a lata, ela olha a embalagem, ela é mais atenta aos detalhes. Não tem certo nem errado. É o canal de comunicação dela. Então, quando eu vou conversar com a minha esposa, que é visual, eu não adianta eu dizer para ela, bah, escuta aqui, ó. Ela não vai me escutar. Eu tenho que dizer assim, ó, veja só, tu viu? Veja bem. Esse é o canal de comunicação dela, é visual. E é muito mais interessante eu mostrar do que eu dizer. Já o auditivo é aquele que valoriza as palavras, o tom de voz, o ritmo, a harmonia, né, dos pensamentos vem pelo som das palavras. O visual, o auditivo, ele pensa de forma sequencial, como numa música. A minha esposa, o visual, né, como o caso da minha esposa, ele facilmente vai ter a memória fotográfica. Ele quer lembrar de uma coisa, ele lembra da página do livro e tal, e ele tem uma fotografia da imagem da página do livro que ele viu, ou da cena, né, onde aconteceu alguma coisa. Eu sou auditivo e eu tenho uma memória auditiva. Eu sou capaz de reproduzir uma conversa de 10 anos atrás, de vírgula por vírgula. Às vezes eu posso nem lembrar do rosto das pessoas, mas eu lembro do que foi dito, porque eu sou auditivo. E nós temos o sinestésico. O sinestésico é aquela pessoa que quando fala contigo, ela fica até palpando, sabe? Ela tem que te tocar, ela bate no teu ombro, ela precisa te abraçar, né? Porque ele tem que sentir, ele tem que tocar, ele tem que experimentar. É aquela pessoa que valoriza muito um aperto de mão. Ela te lê pelo aperto de mão. Olha que incrível. Então, ela valoriza muito também.
o ambiente. Bah, eu senti que o clima estava pesado lá. Esse é o sinestésico. Ah, eu estava desconfortável naquela situação. É uma expressão sinestésica, porque ele se comunica por sensações. Não adianta dizer assim, ó, escuta aqui, veja bem para um sinestésico. Eu tenho que dizer assim, perceba, tu sentiu? Esse é o canal de comunicação dele. E nós ainda temos hoje assim, ó, o digital, né? Que está trazendo uma mescla, mas via de regra o pessoal do digital está migrando muito para o visual. Ah, as pessoas aqui no Rio Grande do Sul têm uma característica, porque pela imigração italiana e alemã, são culturas que trouxeram muito a música, corais, instrumentos musicais. Então o povo gaúcho é muito auditivo ainda, mas está mudando. Em função do digital, estamos nos tornando mais visuais. E tem uma outra categoria que a gente chama de auditivo sinestésico. O auditivo sinestésico é aquele assim, ele ouve uma música e aí ele sente uma deprê, deu uma saudade de algo que ele nem sabe o que é. Ou então ele estava meio baixo astral, ele bota aquela música e tal, e ele já fica pilhado, fica na emoção e vamos embora. Então ele junta as duas coisas, auditivo e sinestésico. Então existe também, além do visual, do auditivo e do sinestésico, ainda tem o auditivo sinestésico e essa outra que está o pessoal falando, já que é o digital, que a gente ainda não está muito bem mapeado, mas está em estudo. Falam muito do digital, é a questão de hoje, tudo está sendo produzido por vídeo. Então, o audiovisual, a pessoa ela tem um preferencial audiovisual em virtude dos vídeos que hoje rolam muito. Tá? Então, é isso, ó, o cara que ele é preferencialmente visual, ele acaba sendo auditivo também em virtude desse novo digital. Tá? A questão de ter que ler muito também as coisas que vão passando, acaba, mesmo uma pessoa que ela não tem um preferencial visual, está começando a desenvolver e mesclando as duas preferências dela. É isso que o digital fala hoje. Tá? Mas a gente vê que ele está mudando os perfis básicos que a gente tem até hoje. Qual que seria a dica de ouro para quem lidera, para quem tem grupo? Ah, eu tenho lá os meus funcionários, mas também não só nisso, mas eu tenho, por exemplo, lá na minha família, né? Um filho não tem o mesmo canal de comunicação para o outro. Então, eu começo a mapear o visual, ele precisa de gráficos, ele precisa de cores, ele tem que ter um contato visual, ele gosta de imagens, ele gosta da foto, TikTok e Instagram, essas coisas. Por que que faz tanto sucesso? Porque é visual, né? É imagem. Então, quando vai se comunicar com alguém que é visual, então utilizar essas ferramentas, né, para para poder para poder se comunicar melhor com a pessoa visual, porque ela vai discutir muito pouco, né? Ela vai provavelmente prestar mais atenção nas imagens que tu está mostrando para ela do que tu não está dizendo. É, Wilson, na imobiliária, né, provavelmente tem pessoas que gostam de olhar o catálogo, né, as fotos do imóvel e tal. Tem outros que tu precisa descrever para ele. Não só ele visualiza, mas ele tem que descrever. E outros querem ir lá, fazer a experiência no local. Ele tem que sentir, né, lá como é que é o imóvel lá né, em loco. Quando eu vou falar com o auditivo, eu tenho que ser muito preciso nas minhas palavras. Evitar ruídos ambientais, né? Um lugar onde tem muito barulho, muita conversa paralela. Ele vai ter dificuldade de focar em ti. O auditivo ele precisa de um feedback, que tu converse com ele, que tu fale, que tu dê uma devolução para ele falando. E o sinestésico, esse aqui, ele precisa de dinâmicas práticas, tá? O sinestésico, quando tu quer ensinar alguma coisa para ele, quando tu quer passar um serviço para ele, ele vai aprender fazendo. Ele não aprende ouvindo nem vendo. Então, quando tu vai passar alguma coisa para ele, tem que ser muito prático, tá?
ele gosta da proximidade física, do aperto de mão. Eu falei antes, né? Ele dá muito valor para isso, né? Para esse retorno. Então, essas são dicas aí, né, que a gente pode usar. E como é que eu mapeio? Se eu sei que a pessoa é sinestésica, auditiva, visual, pelo tipo de vocabulário que ela usa, pela forma, pelas palavras. E a gente conversa um pouquinho com a pessoa, entra em sintonia com ela, capta quais são as estruturas, né, de vocabulário que ela mais usa, e aí tu já percebe se ela é auditiva, visual, sinestésica, e aí começa a falar na língua dela. Outra situação que eu acho muito importante é para quem quer ensinar o filho. Às vezes a gente cobra o filho, ah, mas tu não está lendo um livro. Mas o livro não faz sentido para ele, ele é auditivo. Ele precisa ouvir um audiobook, então. Né? Então, entender isso também ajuda a gente a ensinar, né? Para os nossos filhos, para os nossos amigos. Quando eu quero dar uma mensagem, eu entender qual é a preferência, né? Eu acabo direcionando a mensagem de uma forma melhor. Uma das coisas que é um dos princípios da PNL, da comunicação, estabelecer rapport. Estabelecer rapport é estabelecer uma sintonia muito fina com a pessoa. Vocês já repararam em alguns momentos assim que você está conversando com uma pessoa e aí você cruza os braços e ela cruza os braços também? Ou numa mesa, num jantar, né, as pessoas estão conversando e um pega o copo e toma um gole da bebida e todos replicam esse movimento? Isso é rapport. Quer dizer que elas estão tão sintonizadas, que elas começam a espelhar os gestos uns dos outros. Então, eu sei que eu entrei na vibe da pessoa quando eu estabeleço o rapport e eu vejo que ela, até os gestos dela estão muito semelhantes aos meus. Então, como é que o líder, né, ele estabelece uma comunicação com um liderado que é visual? Ó, características do liderado. Ele pensa em imagens, fala rápido, porque está passando um filme na cabeça dele. Né? Ele tá se comunicando por imagens dentro da cabeça dele e ele tem que transformar isso em essa imagem em som. Então, é uma pessoa que valoriza muito a estética, a organização, não gosta de trabalhar em ambiente bagunçado, porque o visual impacta muito nele, inclusive para ele poder focar, né? Quais são as palavras-chave? Ver, claridade, está claro para ti, né? Foco, horizonte, perspectiva, essas são palavras-chave para um, para um visual. Então, quando eu tenho pessoas visuais na minha equipe, ou na minha casa, ou na minha família, nos grupos onde eu vou, pode ser lá no grupo do futebol. Então, essas são as palavras-chave que eu vou usar. E aí também tem algumas expressões, né? Que eu posso utilizando esses termos, né? É o veja bem, está claro, bate uma nova perspectiva, temos que focar, né? Precisamos de clareza. Então, essas são palavras-chave. O auditivo é aquele cara que valoriza o diálogo, a boa conversa, ele tem um tom de voz, ele segue uma sequência lógica, ele fala numa sequência lógica, ele não mistura as coisas. Então, quais são as suas palavras-chave, né? Ouvir, soar, isso aqui não soa bem, né? Harmonia, ritmo, explicar. E esse é o auditivo. Então, vou usar os termos como, escute aqui, ó, ouça bem o que eu vou te falar. Isso não soa bem, ou isso soa muito bem. Ah, nós estamos em harmonia, é de bom tom, né? O tom não de cor, mas é bom tom de tonalidade, de tom musical. Tá? E o sinestésico. O sinestésico é o das sensações, né? Do toque, né? Ele valoriza o diálogo, sim. Precisa disso, né? Ele precisa de sensações. Pode passar mais um. Então, os termos para ele é sentir, firmeza, vamos botar a mão na massa, vamos pegar no pesado aí. O ambiente está pesado, o ambiente não está legal, precisamos melhorar isso, precisamos deixar o ambiente mais leve, né? Então ele valoriza muito o aperto de mão, o toque, o contato, né? E o legal é que é o seguinte, o líder, quando eu já mapeei
né, na minha equipe, eu vou fazer uma reunião com a minha equipe, ou uma reunião com a minha família, eu tentar usar uma maior riqueza possível, né, de vocabulários que envolvam os três tipos, tanto auditivo, visual e sinestésico. Então, se eu puder mesclar todos eles, porque eu estou falando com um grupo heterogêneo, cada um tem seu canal de comunicação. Então, por isso que o líder ele tem que ser meio poliglota, ele tem que falar o idioma dos seus liderados, né? Ele tem que entrar nos canais de comunicação de todos. Pois bem, e aí? Vocês já pararam para ver qual é o tipo dominante de cada um? Sabe qual é o teu tipo dominante? Se tu é mais visual, mais sinestésico, mais auditivo? E hoje a gente quer Eu trazer um queria, presente, né? A gente quer trazer um eu presente queria, para quem está na live hoje. A gente quer queríamos, fazer um teste ao vivo. queríamos propor um teste. Vamos fazer o teste para a gente ver, porque ali vai trazer situações em que a gente pode identificar os três. Não só se identificar, mas também daqui a pouco eu poder mapear, pô, essa pessoa que trabalha comigo, Isso. ou esse que mora comigo, né? Uma pergunta aí, quem é que tem papel e caneta aí? Estão com papel e caneta aí? Eu vou fazer uma brincadeira com vocês rapidinho aqui, tá? Eu vou falar sobre um negócio que eu tenho aqui na minha frente, tá? E eu vou descrever ele e vocês vão desenhar, certo? É um retângulo. Ele tem duas ondas horizontais, mas são ondas, não é uma linha reta, são duas linhas curvas, elas são paralelas entre si e elas vão da base de baixo do retângulo até a base de cima. O retângulo, ele está na vertical. Já desenharam? Ele tem dois números escritos nele. Na parte de baixo, ao lado da onda que eu descrevi. Tem um número 20 e embaixo um número 26. Ele tem uma fita que sai de dentro dele. Vão desenhando, vão desenhando, vão desenhando isso aí que eu estou falando, tá? Ele tem costuras na beirada. Porém, no lado esquerdo, ele não tem costuras. Ele tem escrito a palavra DOC nele. Só que o O, que está no meio do DOC, ele parece um porongo. O que é um porongo? Um porongo é uma cuia. Tu conhece a cuia? Cuia eu conheço. Ah, Eu ia perguntar também. tá. Vamos lá, beleza? Conseguiram desenhar? Quem quer mostrar o desenho aí? Vamos ver o Wilson. Eu vou fixar ele na tela para ficar maior aqui, tá? Vamos ver aqui, ó. Ou o desenho do Wilson lá, tá? Beleza? Tá, vou tirar o Wilson então, tá? Conseguir transferir a. Deixa eu colocar aqui. Tá? Vou desfixar o Wilson, tá? Agora. Dá para ver aí o meu? Não, não. Não, eu tenho que te fixá-lo. Peraí. Vou fixar ela na tela aqui. Ah. É porque eu sou internauta e eu não consigo virar a câmera. Eu não estou conseguindo ver, tá? Mas de qualquer forma, vocês viram os desenhos, então? Olha só o que eu estava descrevendo. Era isso aqui. Ó, a onda que eu falei é isso aqui, tá? Ó, aí as costuras, elas são aqui na beirada, tá? E tal. Então, olha o desenho que vocês fizeram e olha o que eu falei, certo? Então, o que eu digo não necessariamente é o que o outro entendeu. Se fazer aqui, né, uma parte para o auditivo, a gente faria um telefone sem fio. E vocês sabem o resultado do telefone sem fio, né? Sai crocodilo, vira cocô de grilo, né? No final. Então, é por aí. Mas vamos lá. Vamos fazer o teste juntos, então? Seguinte, ó, nós vamos mostrar 15 situações, em cada situação tem a alternativa A, B e C. E vocês vão anotar aquela alternativa que mais se assemelha, que mais fecha com vocês. Então, situação 1, quando você conhece um novo colaborador ou parceiro, o que mais te chama a atenção primeiro? Então, se foi a alternativa A, tu só escreve 1A. Se foi a B, 2B, né? 1B. Ou se foi a C,
Então, tu vai marcar ali. Então, o que mais chama atenção? A aparência, as roupas e a organização da mesa dele? Ou seria o tom de voz, o vocabulário, o jeito que ele fala? Ou a energia, o aperto de mão, e se você se sentiu confortável perto dele? Então, qual é dessas situações que mais fecha contigo? 2. Participando de uma reunião de planejamento, como você prefere receber as informações? Através de gráficos, mapas mentais, apresentações de slides bem ilustradas? Ou através de uma boa explicação verbal, discussão e debate de ideias? Ou ainda, através de exemplos práticos, mão na massa, ou dinâmicas de grupo? Com qual que tu se identifica mais das três? 3. Quando você precisa dar um feedback difícil, o que mais te preocupa? Se a pessoa está olhando para você e se a expressão facial dela mostra que ela entendeu? Ou se as suas palavras foram bem escolhidas e se o tom de voz não foi agressivo? Ou ainda, se o clima da conversa está acolhedor e como a pessoa vai se sentir após a conversa? O que te mais preocupa das três? 4. Como é a sua mesa de trabalho no dia a dia? Tudo visualmente organizado? Você se incomoda se alguma coisa estiver fora do lugar? Você gosta de silêncio ou de música ambiente? O som ao seu redor dita a sua produtividade? Ou o importante é o conforto, uma boa cadeira, espaço para se movimentar, isso é o que é o essencial. 5. Qual dessas frases você mais usa quando concorda com algo? Está claro, eu vejo o seu ponto. Deixe-me ver o quadro geral. Letra B. Isso soa bem. Estou te ouvindo. Faz sentido o que você diz. Letra C. Sinto que estamos no caminho. Temos uma base sólida. Senti firmeza nisso. Então, qual dessas frases mais se identifica? 6. Quando você está aprendendo a usar algo novo, um software, uma ferramenta de gestão. Letra A. Você procura por um tutorial em vídeo ou lê o manual de instruções? Letra B. Você prefere que alguém te explique o passo a passo verbalmente? Letra C. Você sai clicando em tudo e tenta aprender fazendo na prática? 7. Como você se sente em relação a ambientes barulhentos para trabalhar? Não me incomoda tanto, desde que o ambiente esteja visualmente limpo e organizado. Me desconcentra totalmente. Ruídos externos ou conversas paralelas me tiram o foco. Me incomoda se o barulho vier acompanhado de muita agitação física ao meu redor. As pessoas se mexendo muito e tal. Na hora de motivar a sua equipe, qual é a sua principal ferramenta? Mostrar gráficos de crescimento e onde a empresa quer chegar, a visão de futuro? Fazer um discurso inspirador, ouvindo as opiniões e dando palavras de incentivo? Ou promover um momento de integração, um café, um aperto de mão sincero? Nona situação. Quando você se lembra de uma reunião importante do passado, o que vem à mente primeiro? A. O rosto das pessoas, a iluminação da sala e as imagens que foram projetadas? B. As frases marcantes que foram ditas e as vozes dos participantes? C. A sensação que você teve no estômago ou a vibração do ambiente naquele dia? Décima situação. Qual é o seu maior vício de distração durante o trabalho? A. Ficar observando o movimento ao redor ou olhar pela janela. B. Prestar atenção na conversa das pessoas ou ruídos distantes. C. Ficar mexendo em objetos na mesa, canetas, clips ou se espreguiçando muito.
Situação 11. 11ª situação. Como você prefere receber um relatório de metas? Em um PDF bem diagramado com tabelas e realces coloridos? B. Em um áudio ou em uma ligação rápida resumindo os pontos principais? C. Em uma conversa presencial onde você possa sentir a segurança de quem está entregando? 12. Se você precisa comprar um presente para um colaborador que se destacou, A. Você escolhe algo que seja bonito e esteticamente agradável? B. Você faz questão de escrever ou dizer palavras personalizadas de reconhecimento? Ou C. Você busca algo que seja útil, confortável ou que proporcione uma experiência, por exemplo, um jantar? 13. Ao explicar um projeto novo, você costuma desenhar no quadro ou usar as mãos para descrever as formas e tamanhos? B. Variar a entonação da voz para enfatizar os pontos mais importantes? C. Caminhar pela sala e gesticular de forma a tocar o ar? 14. Qual qual dessas situações mais te estressa na liderança? A. Desorganização visual, arquivos bagunçados e a falta de certeza nos processos. B. Falta de feedback, ordens contraditórias e ruídos na comunicação. C. Falta de proximidade com a equipe e ambiente de trabalho, frios e impessoais. E a última, quando você está sob muita pressão, como você reage fisicamente? Seus olhos buscam um ponto fixo e você tenta visualizar a saída? B. Você começa a falar sozinho ou precisa desabafar com alguém para processar? C. Você sente a tensão nos ombros, mãos inquietas e precisa se movimentar? Bom, feito isso, agora vocês vão contar quantas letras A, quantas letras B e quantas letras C cada um marcou aí, no total das 15 questões. E aí você vai analisar qual que tem o maior número. A que tem o maior número vai mostrar a tua predominância, né, no na tua estrutura de comunicação. Alguém se surpreendeu com o resultado? Alguém achava que era outra coisa e agora respondendo as questões, percebeu alguma coisa diferente? A Michelle levantou a mão. Eu tinha certeza que eu era visual. Sou totalmente sinestésica. Viu? A gente tem uma coisa, tá? Eu queria já, aproveitando essa deixa, dizer o seguinte: nós temos canais preferenciais e nós temos canais funcionais, tá? Isso também é legal a gente deixar claro, tá? A gente tem tudo, a gente tem os três, tá? Só que assim, ó, a gente tem canais que funcionam direto para nós. Mas a gente tem preferências. E eu vou dizer para vocês exemplos. Eu sou extremamente visual. Mas como eu toco violão, eu gosto de música. Eu gosto das coisas bem claras. Eu gosto de sons claros. Olha como o visual fala. Eu estou falando de som. E eu estou falando sobre sons claros. Isso é óbvio que é visual. Mas eu tenho um canal preferencial visual e natural visual. Mas eu também tenho um canal quando eu estou usando para tocar um instrumento, para cantar. Né? Eu gosto de ouvir música. Eu tenho uma memória musical gigantesca. Eu e o Fabiano, quando a gente começa a brincar de jingle de propaganda antiga ou de desenho animado, nós vamos aqui, entramos à noite falando disso. Né? Porque a gente tem a memória da musiquinha. Tá? Então, por exemplo, pipoca na panela, começa a arrebentar. Pipoca com sal, que sede que dá. Quem é que não lembra direto do Guaraná Antártica, né? Pois é, são coisas assim. Tem várias outras musiquinhas e tal, né?
Aham. Que a gente grava. Isso é o quê? É uma memória musical, uma memória auditiva. Então eu usei um canal auditivo para gravar essa lembrança. Então só para ressaltar um pouco isso, tá? Mas é isso aí. Todo mundo tem o seu canal, que quando alguém comunica eu entendo melhor. Mas eu tenho algumas preferências. Eu gosto muito de usar o meu canal auditivo. Tá? Já sinestésico eu não sou mesmo. Ó, por exemplo, senhores sinestésicos, se chegarem perto de mim, me cumprimentem, mas não fica me agarrando. Não me abraça. Se ficar muito tempo abraçado em mim, eu vou ficar agoniado. Né? Então vai lá, me cumprimenta e deu, acabou. Sabe? Eu estou dando exemplos assim exagerados, mas é isso, sabe? Eu já tenho o outro que é sinestésico, certo? Daí o cara pega e começa a falar um monte de coisa e falar rápido e mostrar, olha só, ontem eu vi isso e lá foi legal porque eu tinha essa imagem. O sinestésico nem chegou lá ainda. Ele ainda está tentando processar na cabeça dele isso. Então, essa parte é a arte da comunicação. E por isso a gente quis trazer hoje, porque é uma coisa muito bonita. E complementar, sim, de perfil comportamental, complementar e necessário e fundamental para o processo de coach. Hoje a gente está cheio de coach aqui e eu estou feliz por isso. Tá? Eu adoro PNL, eu estudei PNL e ela ficou prostituída. Eu vou falar para vocês isso. Infelizmente, ela é uma ciência que ficou prostituída. Por quê? Porque tinham os malditos gurus da internet que falavam um monte de abobrinha. Do mesmo jeito que hoje eu vi coach se dizendo coach, tá? E falando um monte de abobrinha. Né? O cara era um coach para rico. Olha a colocação dele. O cara nem formação de coach tem, o desgraçado. Aí ele vai lá e se apresenta como coach para rico. Aí ele diz, olha, porque aqui, ó, olha o que os pobres fizeram na praia. E aí uma desgraça dessa se intitula coach. E aí ele vem contaminar a nossa profissão, vem contaminar nosso trabalho. Eu tenho vontade de pegar esse cara e dar uma surra de rabo de tatu. Ah, é isso. A Michelle está com a mão levantada. Michele, assim, ó, em relação às imagens, né? Por exemplo, quando tu vê uma imagem, tá? Tu te comunica muito por imagem, provavelmente trabalha muito com imagem. ah, que emoções, que sensações essas imagens te trazem? Então tem muito da sinestesia aí. Pode A gente fala em imagem, né? Acho que a gente pensa no visual, né? O Edson já me conhece há um certo tempo, eu sou muito mais da emoção que essa imagem me traz, da Isso. emoção que um encontro traz para mim, do que realmente o visual. Agora, parando para pensar, é realmente isso. Beleza. O Wilson levantou a mão também? Quem? Wilson? Beleza. Isso. Eu só queria comentar, né? Eu tinha falado lá atrás que eu me achava um cara visual. Das 15 análises, eu tive 11B. 11B. Auditivo. Auditivo total. Esse. Olha que loucura. Tu viu como é que são as coisas? Eu acho muito incrível isso, porque a gente até supõe coisas, mas quando a gente se depara com situações, a gente se percebe diferente. Isso é legal. Olha, Outra coisa, não é uma sentença, tá, Wilson? Eu acredito que... Não, claro, mas vendo o que está escrito, a pergunta, e tu te colocando naquilo que tu faria, tu é mais o auditivo do que o visual, né? Viu como o teu preferencial é o auditivo e tu é visual? Exato. Tu vê como é que são as coisas? É isso que eu quis chamar a atenção, sabe? Muito legal. Não existe uma sentença aqui. Existe preferência e existe uma coisa mais natural, mais nata, né? E é isso aí. e aí me vem à cabeça agora, né, as palavras do Sócrates, né? Sempre que a gente tem a oportunidade, né? Sempre que tu tiveres a oportunidade, conhece-te a ti mesmo. Aí testar é muito legal, porque eu também, olha só, antes eu tinha uma ideia na minha cabeça, sem conhecer nada sobre perfil comportamental. Quando eu fui fazer, isso não foi no curso, tá? Isso foi lá atrás, dentro do banco, fazendo um treinamento com a Polícia Federal, que eu fui ver a análise de perfil, né? Eu achava que eu era
que eu era analista. Porque, pô, na minha cabeça eu fazia planilhas, eu não sei o quê. Cheguei lá, eu era executor na tampa. Eu não tinha nada de analista. Tá? Então, é isso que é legal. Quando a gente faz esse teste, ele nos surpreende, porque a gente tem pressuposto de que, eu sou isso. Cara, será? Olha, percebe um pouquinho quando tu vai te analisar, lá no fundo tu tem outras preferências, né? Então é legal, gostei. Hoje foi show, foi top a nossa brincadeira aqui e um assunto bastante sério, um assunto bastante gostoso. A gente gosta de falar de PNL porque a gente levou PNL a sério. Lembra? Coach levado a sério, PNL levado a sério. A gente não brinca em serviço. Quem não importa. Tá? O cara que é sem vergonha vai ser sempre sem vergonha. E o cara que leva a sério, que estuda e que se dedica a conhecer uma ciência, ele vai se dedicar a conhecer uma ciência e ele vai levar isso a sério. Mas isso aqui é muito legal. Hoje foi assim, ó, top. Adorei participar dessa nossa reunião hoje. O Fabiano ainda tem mais uma coisa para dizer? O líder, ele tem que ser híbrido. Ou seja, ele tem que navegar pelos três canais de comunicação. Então, ninguém é 100% uma coisa só. Vocês provavelmente tiveram algumas coisas que vocês elencaram das outros canais de comunicação, tá? Então, o objetivo do líder é ser multicanal, é conseguir se comunicar de uma maneira mais diversificada possível. Então, se vocês têm um colaborador difícil ou alguém na família que é difícil, observe qual letra esse colaborador provavelmente responderia dentro desse teste, né? Que letra será que ele seria? Ele seria mais A, mais B ou mais C? E aí passa a falar com ele usando esse canal. Visual, auditivo, sinestésico. Quando eu fiz o meu primeiro curso de neurolinguística, isso foi lá nos anos 90, 96, por aí. Nós estávamos numa imersão, num hotel, lá em Santa Catarina, e aí eles pediram para nós arrumarmos no grupo ali uma dupla. Nós trabalharíamos em dupla. E aí foi pedido que a gente se determinasse quem era o A e quem era o B. Né? E o B1 e o B2, né? Na época era os bananas de pijama. Né? Tá, a gente escolheu as duplas e tal, tá? Então tá, agora vocês vão receber o que vocês têm que fazer. O A ia permanecer com os olhos vendados. E o B iria conduzir o A, mas com um detalhe. O B era mudo. O B não podia falar. O A podia falar, mas ele era cego. E o B enxergava, mas não podia falar. Então ah, tinha que estabelecer novos canais de comunicação. E nós ficamos das 10 da manhã até as 2 da tarde nessa situação. A gente teve que almoçar, assim, teve que andar por lá, escutar palestra, assim, nessa situação. No outro dia, nós invertemos. O B ficou cego e o A ficou mudo. E aí, de novo, até as 2 da tarde, das 10 da manhã até as 2 da tarde, fazendo essa experiência. E olha só, qual foi a maior dificuldade? Né? Assim, ó, 80% lá, acho que não chegou a tanto, mas uns 70% das pessoas relataram que foi muito mais difícil ficar sem falar do que sem enxergar. Né? Olha que interessante isso, mas um baita exercício, né? Um baita exercício, né, de tentar estabelecer novas formas e novos canais de comunicação. Aí vem mais uma coisa, né? Como é que ficaria isso amanhã? Tá bom, aprendi tudo isso hoje. E aí, amanhã cedo, como é que eu começo a aplicar isso, né? Porque senão também não tem sentido, né? Feedback, né? Começa a ajustar o teu canal, começa a analisar as pessoas, como é que elas se comunicam contigo. E começa a se ajustar ao canal de comunicação dessa pessoa. Usa recurso para os 3 sentidos. Larga um veja bem, daqui a pouco, me escuta aqui, e vai vendo como é que as pessoas vão reagindo. Vocês sentiram como o dia está bonito hoje? Como é que as pessoas reagem a essas estruturas de linguagem? E
começa a identificar, prestar atenção nas falhas de percepção sensorial. O que é a falha de percepção sensorial? Eu disse, mas como é que a pessoa escutou? Eu mostrei, mas como é que ela viu? Né? Eu proporcionei a experiência, mas como é que ela sentiu? Como é que a comunicação fluiu melhor com aquela pessoa, que às vezes é aquele que está todo dia trabalhando comigo, ou lá em casa mesmo, né? Começa a identificar as falhas de percepção sensorial. A pessoa ouve, ela sente, mas como é que ela interpreta? Quando eu sou mais auditivo, mais visual, mais sinestésico na minha comunicação, como é que é a percepção dela? Como é que ela interpreta? Ela interpreta melhor? Em qual canal? E aí começa a usar isso. Começa a usar essas ferramentas. No começo, assim, parece meio cansativo, assim, meio chato, mas daqui a pouco tu tá fazendo isso ao natural. Tu tá fazendo isso com a pessoa que pela primeira vez tu encontrou ela. Existem 4 estágios de conhecimento, tá? Existem 4 estágios de conhecimento. Eu tenho a incompetência inconsciente, a incompetência consciente, a competência consciente e a competência inconsciente. Vou dar um exemplo. Incompetência inconsciente. Eu sou incompetente naquilo e nem sabia que aquilo existia. Tá? Agora eu sou um incompetente consciente. Eu sei que existe esse tipo de coisa aqui, essa ferramenta, por exemplo, mas eu sei que eu não sei fazer. E aí agora eu vou passar para a competência consciente. Eu vou parar e vou olhar, vou estudar, vou perceber, vou ouvir e vou parar conscientemente para fazer esse exercício. E depois vem a competência inconsciente, eu já faço no automático. Posso dar um exemplo, Fabiano? A questão do dirigir, né? Aprender a dirigir. É uma boa analogia. Vou aprender a dirigir. Primeiro, eu sou incompetente, né? E inconsciente. Quer dizer, eu nem sei que eu vou ter que dirigir. Um belo dia eu penso em tirar a carteira, eu começo a ver que tem aquilo e eu começo a saber que eu sou incompetente, porém, eu já tenho consciência disso, né? E eu tenho que aprender a dirigir. Daqui a pouco eu aprendi a dirigir, eu sei que eu tenho que pôr a marcha, eu ponho a marcha, eu piso na embreagem, eu piso no acelerador, eu solto a embreagem, o carro começa a andar, eu vou andar devagar. Quer dizer, eu ainda sou um incompetente consciente, quer dizer, eu já estou dominando o negócio, mas, né? E daqui a pouco vai entrar no automático. Hoje eu não preciso mais pensar se eu tenho que pisar no acelerador, se eu tenho que engatar marchas, é automático. Né? Isso é a competência inconsciente. A mesma coisa é aqui com essa ferramenta. No começo eu vou ter que parar para pensar, né? Daqui a pouco o meu cérebro já identifica no automático. E aí, se eu fosse perguntar para quem dirigiu hoje, quantas vezes tu trocou de marcha hoje durante o dia? Quanto dirigiu? Não sabe, né? Por quê? Porque tu agora tu é um competente inconsciente, tu nem pensa mais para fazer, para realizar. Michele, tua história tem valor, só para te lembrar. Mas tá aí a frase, sua história tem valor. A comunicação é a ponte entre onde você está e onde a sua liderança pode chegar. E onde a sua comunicação chega, você chega com competência. Você vai tornar a tua vida melhor dentro de casa, com os teus amigos, quando tu começa a te comunicar melhor. O maior problema que nós temos hoje é falta de comunicação. Né? Dentro das empresas, tem muita falta de comunicação. Dentro de casa, muitas coisas, muitas brigas poderiam ser evitadas por erro de comunicação. Quer aprofundar seu perfil comportamental? Entre em contato para mentorias e treinamentos. Também tem que fazer jabá, né? Porque, poxa, a gente vive de negócio também, né? E o que eu queria dizer para vocês é que hoje realmente a gente teve prazer em fazer o que a gente fez.
tá? E foi muito legal a participação de vocês, eu gosto disso. Esse canal ele foi criado inicialmente para que a gente pudesse trazer ideias, mas a gente chegou à conclusão que cada um tem uma seta para apontar caminho. E é importante a gente conhecer a seta de todo mundo. Tá? E isso aqui está se tornando um grupo que pode se tornar um grupo de amigos, um grupo de trabalho, um grupo de aprendizado, mas também um grupo de pessoas que querem ser melhores. E essa sim é a proposta do Apontando Caminhos, desde o início, lá nos anos 2000 qualquer coisinha. 2000 bolinha, que tem entendidos. E eu quero agradecer a participação de vocês. Eu gostei muito da energia que a gente teve hoje. Tá? Queria mais uma vez dizer que foi uma homenagem para a Rosa e eu entendo que essa energia era uma coisa que ela trazia para nós. Tá? Tenho que falar dela, porque a gente é engraçado, as pessoas que conheceram ela, a gente fala sobre vários assuntos e em algum momento a gente fala da Rosa. É engraçado isso. São pessoas marcantes na nossa vida. São pessoas que representam muita história. Né? A gente fez muitos cursos juntos. Tá? Vocês não conseguem imaginar um artista de artes plásticas como ela. Ela pegava meia dúzia de barbante, jornal, cola, e quando tu via tinha uma obra de arte. Sabe? São pessoas assim fora da média. Ela sentava para conversar contigo, ela te dizia a palavra certa, ela te encontrava no momento certo. É uma pessoa incrível. E eu fiz questão de homenagear e dedicar essa live de hoje, porque quando a gente falava de PNL, a gente tem que lembrar, e eu gosto de dar o crédito para pessoas que trazem esse conhecimento para a gente. E eu quis lembrar dela, para mim foi um prazer estar aqui hoje, foi um prazer poder falar para vocês, gostei muito da participação, estou realizado, porque eu acho que isso aqui é o que faz crescer esse canal, não é o número de pessoas, mas a qualidade do que a gente consegue fazer aqui. Fabiano? Pois é. A Rosa, né, é uma pessoa que... sabe aquela pessoa que no pior cenário ela consegue transformar e fazer o melhor possível, né? E ela não te deixa cair, né? Ela era assim, uma pessoa fantástica. Então era isso, esse é o nosso recado. A gente fica feliz, é uma satisfação muito grande, né, poder fazer esse trabalho e falar daquilo que a gente gosta.